Nas manhãs de terça-feira, na Norte Litoral TV, temos também a participação do jornalista Paulo Moreira, e ele cá está connosco em direto então de sua casa. Olá, viva Paulo, muito bom dia. Para falarmos de um assunto que tem muito a ver com a atualidade, isto é, os hospitais completamente entupidos, as vacinas que vão chegar para já em menor número do que estava a ser previsto, ainda por cima algumas delas a serem desviadas e pessoas que não deveriam ser vacinadas já a serem vacinadas nesta altura. De que forma é que tu abordas tudo isto e toda esta problemática também dos hospitais que vão estando muito complicados e depois já doentes a serem transferidos para a Madeira, já se diz que podem ir para a Áustria, enfim, uma grande confusão. Olá, bom dia. Isso só significa que estamos efetivamente naquilo que se esperava, que é uma segunda vaga, se não pudermos chamar já uma terceira, não é? Mas é uma segunda vaga bastante notória, que era expectável. Já depois da primeira vaga ficou a ideia de que existiria uma segunda vaga, pelo desenvolvimento que a doença estava a ter nos diversos países espalhados pelo mundo e nas nossas ligações ao mundo, como é óbvio, não é? Nesta segunda vaga, o que eu acho mais extraordinário, enfim, nós, por parte do Serviço Nacional de Saúde, está a defrontar esta segunda vaga, como fez na primeira, com mais dificuldades porque o número de doentes e internamentos é maior e, portanto, são outra vez os hospitais no limite, mas está a enfrentar, encontrando soluções, algumas delas momentâneas e resultado mesmo dos acontecimentos do dia-a-dia, vão tomando decisões que vão melhorando, estão a tentar esticar os espaços o mais possível, sai uma cama, aquela ideia da cama quente que existia assim noutro contexto, que sai um doente entre o outro, nem dá para arrefecer a cama, mas o certo é que está a tentar, de alguma forma, ultrapassar esta situação que é grave, é preocupante em Portugal, com números muito elevados, muito mais elevados do que da primeira vaga. Mas aqui que me chama mais a atenção é a forma como, politicamente, quer a comunicação social, quer os comentadores que existem nos diversos canais de televisão, de rádios, abordam esta questão em termos da apreciação que fazem. Eu ontem estive a acompanhar alguns deles e é curioso como eles têm o condão de terem adivinhado toda esta situação e de terem falado antes nela e de falarem nesta situação agora, quase que dizendo que se me tivessem perguntado eu dizia que me resolvia esta situação agora, o que não é bem verdade, sabemos que não é assim. É mais fácil comentar depois do acontecimento do que antes de ele ter acontecido. E isto não é passar pano quente no governo, que tem cometido alguns erros, nomeadamente aquela questão das escolas não terem encerrado logo no início deste confinamento. Acho que foi um erro. Foi um erro, não é? Consideras também. O atraso das fronteiras também, de certa forma. Exatamente. Quando os números começaram a crescer, Portugal podia ter usado de mão firme. Mas temos que compreender a outra parte, que é o facto de isto estar tudo interligado. Já falávamos na semana passada, a questão da economia estar associada a todas estas questões. Não é? E um dos comentadores até disse uma coisa engraçada ontem, que foi que o seguinte, nós temos que dividir isto em três aspectos, que é a pandemia do Covid-19, a pandemia dos doentes comuns e a pandemia da economia. Ou seja, vai chegar também um momento em que tudo o que nós fizemos agora se vai refletir em termos económicos e, portanto, nessa circunstância, vamos ter que depois usar de camas, de pessoal especializado, mas para atacar a economia e já não a pandemia. Portanto, outra questão que me traz a relevar aqui neste momento é que vão mencionando também os peritos e estes próprios comentadores, é que, de alguma forma, já há sinais de alguma cedência, digamos assim, dos números da curva, o tal pico das infecções está já a descer, nomeadamente no norte do país e no centro, com menos probabilidades em Lisboa, mais demorado em Lisboa. Mas isso são sinais ainda muito tenues. Nós estamos quase a terminar a segunda semana de confinamento e temos já garantido que vamos ter uma terceira, uma outra, mais 15 dias pelo menos de confinamento. Aliás, fala-se que o confinamento poderá mesmo estender-se até perto da Páscoa, não é?
Sim, não se sabe. E já se começa a ouvir esses especialistas políticos na questão do confinamento dizer, mas agora na Páscoa não cometam o mesmo erro do Natal. Exatamente. Criaram uma certa abertura, e um deles até veio dizer que, de fonte garantida, de conjunto de especialistas, ficou a saber que as pessoas foram infectadas nos dias 25, 26, 27 e 28 de dezembro. Foram os dias mais graves das infecções. Parece-me que nesta altura os políticos têm que estarem a falar sobre estas questões, assim, nestes moldes, em vez de estarem todos unidos, digamos assim, num objetivo comum, que é ultrapassarmos esta situação. Claro que sim. Parece-me que há aqui um ligeiro aproveitamento político, aquela coisa de que, se o governo sair desta airosamente, ganha as próximas eleições, então vamos arranjar aqui situações complicadas para que isso não aconteça. O facto é que, e agora reportando ao Natal, quando foi apresentada a abertura, todos se congratularam com a pequena abertura que pelo menos vamos ter no Natal, e quando as coisas correram mal, toda a gente veio criticar essa abertura, mas em política realmente é mesmo assim, essa é a leitura que nós todos podemos fazer. Paulo, acho que vamos marcar encontro para a próxima semana. Desejar-te, acima de tudo, um bom resto de semana. Haja saúde, confinados, é verdade, teletrabalho, e o mais importante é mesmo ter a consciência e a responsabilidade de ficar em casa. Exatamente. Um abraço e até para a semana.